Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, na qual iniciaremos o nosso estudo das funções orgânicas pelos hidrocarbonetos. Para chegarmos em hidrocarbonetos, é necessário vermos alguns outros assuntos. O primeiro desses assuntos será a classificação dos compostos orgânicos e vamos iniciá-la pelo número de elementos que eles apresentam. Repare só, a química orgânica é uma química pobre em elementos. Ela apresenta o carbono e pouca coisa a mais. Vamos iniciar pelos compostos binários. O nome está te indicando. Compostos binários só apresentam dois elementos. Os compostos binários na química orgânica sempre apresentam dois elementos, carbono e hidrogênio. Por causa disso, eles são chamados de hidrocarbonetos. Repare só, hidrocarbonetos é exatamente o tema de nossa aula, mas precisamos aprender bastante antes de poder iniciar o estudo real deles. Bem, compostos binários, está claro, dois elementos. O que mais temos? Temos os compostos ternários. Compostos ternários podem ser muito variados. Nós temos os ternários oxigenados. Ternários oxigenados, o nome indica, tem oxigênio. Então você vai ver carbono, hidrogênio e oxigênio. Temos também os ternários nitrogenados. Repare, carbono, hidrogênio e nitrogênio. E, finalmente, os compostos ternários halogenados, que apresentam C, H e X. Ué, X? Bem, por X nós estamos representando qualquer halogênio presente na química orgânica. Você lembra, halogênios, família 7A. Ou então tem gente que chama também, e é mais moderno falar assim, de grupo 17. Os halogênios que entram na química orgânica são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Existe um quinto halogênio, que é o astato, mas ele não aparecerá em nossas aulas. Recapitulando, somente carbono, hidrogênio e um destes, flúor, cloro, bromo ou iodo. Ok? Bem, finalmente vamos então ver os compostos quaternários. Os mais importantes apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí você já está em um nível de complexidade química bastante grande. Basta eu dizer a você que proteínas, em geral, são quaternárias, apresentando exatamente C, H, O e N. Imagine a complexidade que isso já tem. Há algumas outras possibilidades de compostos quaternários, apresentando C, H, O e cloro ou flúor, algum halogênio, e ainda C, H, N e, novamente, algum halogênio. Mas essas hipóteses são bastante menos frequentes. Bem, vamos ver então agora as funções orgânicas. E o que é uma função? Um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Só isso. Isso nos leva a poder finalmente iniciar a nossa aula estudando então os hidrocarbonetos, a nossa primeira função. Hidrocarbonetos, então, são compostos binários de carbono e hidrogênio. Existem vários tipos de hidrocarbonetos importantes. O primeiro que vamos ver são os alcanos. Repare lá, alcanos são hidrocarbonetos abertos, ou seja, a cadeia deles é aberta, e eles são saturados, ou seja, na cadeia só existem ligações simples. Alcanos são importantíssimos como combustíveis. Você vai ver que o gás do isqueiro, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, tudo isso são alcanos. Bem, agora vamos aos alcenos. Alcenos, então, são hidrocarbonetos abertos, insaturados, que apresentam uma dupla ligação. Repare bem, abertos como os alcanos, mas insaturados, apresentando uma única dupla ligação. Há compostos que têm mais do que uma dupla, mas não são alcenos. Vamos estudá-los daqui a um pouquinho. Calma, alcenos, uma única dupla. Depois disso, naturalmente, você já percebeu, vem os alcinos. Olha só, nos alcinos, hidrocarbonetos abertos, insaturados, com
uma tripla ligação. Então veja, vamos apanhar um plano do que já vimos. Os alcanos são absolutamente saturados. Os alcenos são insaturados com uma única dupla e os alcenos insaturados com uma única tripla. Claro que existe a possibilidade, bastante rara, de uma mistura com duplas e triplas, mais do que uma dupla, mais do que uma tripla. Um exemplo poderiam ser os alceninos. Entendeu o nome? Alcenino. Eno, ino. Uma dupla, uma tripla. Mas isso, por enquanto, não nos interessa. Vamos então agora ver quando há duas duplas. Repare aqui, mudamos para os alcadienos, que são hidrocarbonetos abertos insaturados com duas duplas, especificamente duas duplas. Veja só, dieno, duas duplas. Esses são muito importantes. A indústria de plásticos os usa bastante. Bem, vimos uma panorâmica dos hidrocarbonetos abertos, mas também há hidrocarbonetos fechados, onde a cadeia é fechada. Repare aqui, vamos aos ciclanos. Ciclanos são hidrocarbonetos fechados saturados. Repare, eles são, vamos dizer assim, aparentados dos alcanos, onde os alcanos são hidrocarbonetos abertos e saturados e, de novo, os ciclanos são hidrocarbonetos fechados e saturados. Bem, temos agora uma categoria importantíssima. Hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos que contêm um ou mais anéis aromáticos. Fundamentando, então, hidrocarboneto aromático. O que você vai buscar nele? O anel aromático ou o anel benzênico. Bem, então agora podemos iniciar com detalhe o nosso estudo de cada um desses tipos de hidrocarbonetos. Bem, vamos estudar agora a nomenclatura básica, que são regras válidas para todas as funções. Você vai reparar uma coisa, a química orgânica é muito organizada, é muito metódica. Existe um grande número de regras para que você crie nomes que sejam claros, compreensíveis e, bem, bonitos. Bonitos eles até que não são, não. Mas veja, a finalidade de um nome químico certamente não é ser bonito. A finalidade é eu te dar um nome claro, um nome que você leia e compreenda sobre o que ele se refere. Para isso, a química tem, e nós temos um grande orgulho disso, um organismo máximo, um órgão que rege tudo da química. É a IUPAC. IUPAC é uma sigla, como você deve ter desconfiado, está em inglês. IUPAC é IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Em português seria algo como União Internacional de Química Pura e Aplicada. Bem, o que é isso afinal? Um conjunto de pessoas, um conjunto de químicos do mundo inteiro que se reúnem periodicamente para tratar do nosso negócio, para tratar de química. Tudo que você pensar a respeito de química, quem decide democraticamente, votando, é a IUPAC. Você pode ver a IUPAC em ação. A IUPAC hoje, graças à internet, é um portal. Visite-o em www.iupac.org. Não preciso nem dizer a você. Não é .com, porque não é comercial. É .org, uma organização. E muito menos é .br, porque ela não fica aqui no Brasil. Sua sede inicial é na Suíça. Mas hoje a IUPAC atinge todo o mundo. A lógica dos nomes em química orgânica se inicia pelo uso de prefixos. Prefixos indicam o número de carbonos do composto. Bem, mas que prefixos são esses? Os prefixos de 1 até 4 átomos de carbono não são de língua nenhuma. Eles foram absolutamente inventados. Repara, 1, 2, 3 e 4 não se falam met, et, prop, but em língua alguma, apenas em química. Vê se está bem clarinho. 1 carbono eu vou dizer met, 2 carbonos eu vou dizer et, 3 carbonos eu vou dizer prop e 4 carbonos eu vou dizer but. O que você precisa memorizar acabou. Vamos agora ver os prefixos de 5 a 10 carbonos, que são tirados do grego e são praticamente iguais aos prefixos que você usa na matemática para fazer
polígonos e poliedros. Alguma coisa como pentágono, hexágono, hexacampeão, alguma coisa assim. Repare bem, 5 carbonos, pente, 6 carbonos, hex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, bem, esse é um pouquinho diferente. 9 carbonos, non. E, finalmente, 10 carbonos, dec. Você deve estar se perguntando, e se forem 11, 12, 13, há prefixos para isso tudo. Mas, neste nosso curso, se você sabe contar até 10, para mim, está tudo certo. Precisamos agora ter uma maneira para indicar ligações simples e múltiplas. Veja como. A ligação simples é indicada por um prefixo an, a ligação dupla por um prefixo en e, finalmente, a ligação tripla é indicada por um prefixo in. Suponha que eu preciso indicar alguma coisa de 4 átomos de carbono com ligações todas elas simples. Ficamos com butan. Percebeu? But, mas an. Agora, se eu precisar de uma coisa de 5 átomos de carbono que tem uma ligação dupla, pent, en, penten. E, finalmente, um último exemplo. Imagine que eu preciso de uma coisa com 3 carbonos e uma ligação tripla. Prop, in, ou seja, propin. Propin. Isso não soa bem. Isso não soa português. Claro, o nome ainda não está completo. Para completar o nome, precisamos dos sufixos. Sufixos vão indicar para a gente a que função o composto pertence. Temos aqui alguns exemplos. Repare, hidrocarbonetos vamos indicar por um sufixo O, ou seja, aquele nome que eu te falei seria propino, se ele fosse um